Bom dia, pessoal. Meu nome é William. Eu vou falar hoje aqui um pouco sobre o tema Identificando Gaps de Produtividade e Segurança com análise do perfil de uso da internet. A gente vai falar um pouco sobre alguns tópicos nessa apresentação. Os principais tópicos são dados específicos sobre a pesquisa que relacionou o perfil de uso da internet nas empresas, que foi uma pesquisa feita em parceria com a empresa Neotriad. Reflexões acerca de segurança, produtividade e disponibilidade através da análise dos dados da pesquisa. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de BI/OD, também associando aos resultados da pesquisa, sites e aplicações mais acessadas em ambientes corporativos e também fazendo uma analogia à calculadora da produtividade para que a gente tenha um entendimento de qual é a representatividade de custo, de gasto gerada pelo mau uso da internet em ambiente corporativo. O conceito de ócio produtivo a gente também vai trazer um pouco nessa apresentação e também conceitos associados à visibilidade sobre o uso da internet, né? Por que isso é importante? Então, iniciando propriamente a nossa apresentação, eu vou apresentar um pouco dos dados da pesquisa, né? A pesquisa sobre o perfil de uso da internet foi uma pesquisa realizada em conjunto com a empresa Neotriad. A empresa Neotriad é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções associadas a aprimoramento da produtividade, inclusive existe um software específico para a gestão de tarefas, que é o aplicativo principal dessa empresa, e a OSTEC, que é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para a segurança da informação. Nessa pesquisa, participaram dessa pesquisa, na verdade, aproximadamente empresas de 19 estados, sendo esses estados representados de forma proporcional aqui, com maior representatividade em São Paulo e Santa Catarina. A maior parte do nosso público, dos respondentes da nossa pesquisa, foi do sexo masculino, né, com 70,99% de representatividade. E a gente também teve uma disseminação, mais uma maior representatividade entre os respondentes de pessoas que estavam entre a faixa etária de 26 a 35 anos, com 34,9%, e também de 36 a 45 anos, com 31,8%. E outras faixas etárias também foram abordadas nessa nossa pesquisa. Com relação ao perfil de uso da internet, a nossa pesquisa, nós também dividimos o nosso questionário, e vocês vão poder acompanhar nos outros dados estatísticos, em perfil gestor e perfil colaborador. Então, a gente tem um panorama com relação à visibilidade sobre o uso da internet de dois perfis diferenciados, né? O que o colaborador da empresa visualiza nesse sentido e o que o gestor da empresa visualiza nesse sentido também. Bom, a primeira pergunta da nossa pesquisa, ela foi associada a qual é a importância do recurso da internet para o colaborador e para o gestor, né, no dia a dia do negócio. Então, a gente teve aqui, na visão do colaborador, 57% das pessoas disseram que seria muito ruim, que seria péssimo um dia sem internet na empresa, porque elas não conseguiriam executar praticamente nenhuma das suas atividades laborais. E na visão do gestor, a gente teve uma análise bastante parecida, né? Onde 48% dos gestores também consideram que seria péssimo um dia sem internet na empresa. Bom, fazendo uma análise sobre esse resultado da pesquisa, a gente consegue identificar que o recurso de internet hoje ele é altamente importante para as empresas, obviamente. As empresas têm muito da sua operação associada à internet nos dias de hoje e esse recurso ele deve sim ser mantido com um grau de disponibilidade bastante alto. Então as empresas elas estão e começam a perceber que o conceito de disponibilidade do uso da internet ele é um conceito altamente essencial para o negócio e elas passam a investir, obviamente, em uma série de aplicativos e em estrutura também para que a disponibilidade ela seja mantida, obviamente, de preferência em 100% do tempo. Então, esse é um dos primeiros insights que nós tivemos com a pesquisa. A disponibilidade sobre o perfil de uso da internet, ela foi entendida e as empresas começam a se movimentar para conseguir manter essa disponibilidade a maior parte do tempo, na verdade. Bom,
Com relação à pesquisa, a gente também trouxe um conceito que é um conceito de mercado que já começa a ser muito difundido no Brasil, que é o conceito de BIOD, que consiste em o colaborador trazer o seu próprio dispositivo para a empresa para executar suas atividades laborais. Então, nesse sentido, a gente fez um questionamento para colaboradores e gestores para ver se eles incentivavam ou se a empresa permitia esse tipo de prática dentro do ambiente corporativo. Frente a essa indagação, nós tivemos que 53% dos colaboradores eles responderam que sim, que eles utilizam os seus dispositivos pessoais em ambiente de trabalho para executar suas atividades. E 46% disse que não. Então, mais da metade dos colaboradores das empresas, eles afirmam utilizar os seus componentes, dispositivos eletrônicos, enfim, durante o ambiente de trabalho para executar essas atividades. No perfil de gestor, a resposta foi semelhante, apesar de ser um pouquinho menor, né? Então, ali 46% dos gestores incentivam, né, que esses colaboradores façam uso dos seus dispositivos eletrônicos durante o seu período laboral para executar as atividades. Isso daí, essa constatação, ela inspira, obviamente, cuidados, principalmente no que diz respeito à segurança da informação, né? O que isso nos diz? Qual é o gap identificado nesse sentido? Primeiro, que o dado da instituição ele não está mais única e exclusivamente no ativo, no computador da instituição e muito mais, ele está fora do perímetro de rede da instituição, porque a partir do momento que esse dado ele está dentro de um dispositivo pessoal do seu colaborador, esse dado ele vai transitar para fora da empresa em vários momentos e esse dado, obviamente, estará mais suscetível a algum tipo de dano, perda, vazamento e coisas do tipo. Então, o conceito de BIOD ele está sendo cada vez mais evidenciado, isso é tendência no Brasil e no mundo também. A gente tem uma variação do conceito de BIOD, que é chamado de COAP, que é a empresa fornecer um dispositivo para que o colaborador trabalhe dentro da empresa e que ele tenha a possibilidade de levar esse dispositivo para sua residência ou em atividades fora do escritório. É um outro conceito que também ele te dá um grau de controle um pouco maior sobre o dado que está nesse dispositivo. Mas aqui a gente tratou principalmente do BIOD e o BIOD é um conceito que inspira muito cuidado por parte da empresa porque a facilidade para vazamento de informação ela é muito maior. Então, esse gap de segurança, as empresas principalmente as empresas que responderam, que incentivam o uso dos dispositivos pessoais, elas têm que tomar um grande cuidado para estabelecer controles e também para entender um pouco melhor como se comporta a Constituição brasileira nesse sentido, tendo em vista que o colaborador ele passa a fazer uso do seu próprio dispositivo para trabalhar. Os benefícios do BIOD a gente conhece, né? E uma pesquisa na internet a gente consegue levantar alguns, como, por exemplo, o menor investimento por parte da empresa, né, na aquisição de computadores, de notebooks, celulares, enfim, isso é um benefício. O fato da adaptabilidade do colaborador utilizando o seu próprio dispositivo. E em contrapartida também a gente sabe, né, que a partir do momento que o colaborador ele utiliza o seu próprio dispositivo, ele está com toda a sua rede de relacionamentos, todos os seus arquivos pessoais disponíveis durante o seu horário de trabalho, o que pode aumentar um pouco mais o grau de distração nas atividades que estão sendo executadas. Bom, perfeito. Dando continuidade à nossa pesquisa e à nossa apresentação de hoje, falando um pouquinho sobre a política de uso da internet nas empresas, né? A gente também tentou indagar, junto a colaboradores e gestores, como é que a internet ela era disponibilizada em meio corporativo. A gente teve essa intenção. E para isso, a gente perguntou para os respondentes como é que a internet era disponibilizada na empresa. Se ela era disponibilizada de forma limitada e controlada, se ela é disponibilizada sem restrição nenhuma ou se ela é limitada. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de limitado e controlado, que foi o maior percentual dentre os colaboradores, ele disse que
só pode ser utilizado equipamento corporativo e que mesmo com equipamento corporativo, ele passava por controles de navegação. Então é isso que o primeiro item fala de 43,96%. 31,32% fala que a internet não tem nenhum tipo de restrição. Eles utilizam o computador da empresa, o computador pessoal também, e esse acesso não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum controle em cima dele. E quando a gente fala que o acesso é limitado, ele está respondendo que ele é limitado só ao uso do dispositivo da empresa. Se eu tiver um celular, eu não vou conseguir fazer uso da internet corporativa. Nesse ponto, a gente tem uma outra visão totalmente diferente, que é a visão do gestor. Na visão do gestor, 58% deles informou que a internet na empresa está sem restrição nenhuma, 24% limitado e controlado e somente 16,99% limitado. O que isso quer dizer? O que isso pode, na verdade, induzir nós a pensarmos? Que muitos dos gestores, esses 58,17% dos gestores, que informam que não existe restrição de acesso na empresa, eles podem ter um acesso privilegiado, correto? E é por isso que eles têm essa sensação de que o acesso ele não é controlado, não existe nenhum tipo de restrição. Partindo desse princípio, a gente consegue identificar alguns gaps de segurança nessas respostas que a gente obteve com a pesquisa. Então, o privilégio de acesso, independente da posição hierárquica da pessoa dentro da organização, se é um CEO, se é um dono, se é um gerente, ele normalmente não deveria existir, né? Então, a gente tem que manter as políticas de segurança, as políticas de acesso, independente do grau hierárquico dessa pessoa dentro da organização. Então, esse é o primeiro gap de segurança que a gente pode associar de acordo com as respostas que foram dadas. Outro detalhe muito interessante que deve ser avaliado com essas respostas é o seguinte, é que 31% dos colaboradores e 24% dos gestores, na visão dos gestores, 58%, são acessos sem restrição nenhuma. Então, isso é um gap de segurança altamente representativo. Nós sabemos hoje que ataques de ransomware e outros tipos de ataque, eles são normalmente derivados de um acesso indevido, de um clique indevido em uma URL, da execução de um arquivo que estava anexo ou em uma página da internet. Então, isso é um gap de segurança. Não ter restrição nenhuma de acesso é um gap de segurança, independentemente do tipo de empresa, do segmento de atuação. A gente precisa sim aplicar uma camada de controle sobre o uso da internet para evitar maiores inconvenientes. Então, frente à política de uso da internet nas empresas, como as empresas disponibilizam a internet para acesso dos colaboradores, a gente consegue identificar esses dois gaps de segurança. Um relacionado a privilégio de acesso, que teoricamente não deveria existir. Por que não deveria existir? Porque os gestores e os cargos de alta gerência, provavelmente eles têm os acessos eles têm muito mais potencial de comprometimento da estrutura da empresa do que um acesso de um colaborador que de repente faz parte de um segmento que se ele tivesse a sua conta corrompida ou coisa do tipo, não teria tanto impacto dentro da organização. Mas a partir do momento que um acesso de gestão ele é corrompido, ele passa por algum processo fraudulento, ele sim pode causar impactos muito grandes para a instituição. Bom, dando continuidade aqui à nossa apresentação, a gente também questionou os nossos respondentes, gestores e colaboradores, a respeito do uso da internet em horário laboral para execução de atividades pessoais. Bom, nesse sentido, a gente teve um grande percentual, 61,4% dos colaboradores que responderam que sim, que eles utilizam a internet corporativa para fins pessoais com pouca frequência, correto? E nós tivemos um percentual de 21%
que respondeu que utiliza e utiliza com grande frequência. Isso no perfil de colaborador. E apenas 17% dos colaboradores, 17,54%, respondeu que não utiliza o recurso de internet da empresa para fins pessoais. Bom, somente 17,54% das empresas. Fazendo uma indagação, a mesma indagação quanto ao uso da internet para atividades pessoais, a gente fez para o gestor. E o posicionamento do gestor foi ainda mais contundente nesse sentido. Apenas 1% dos gestores acredita que eles não utilizem a internet para uso pessoal, só 1%. 48% acha que utiliza com pouca frequência e 50% utiliza com grande frequência. Então, eles têm inclusive ciência disso, né? Então, o que acontece? Qual é o gap que a gente identifica nesse relato da pesquisa? Principalmente associado ao perfil do colaborador, que é a pessoa que obviamente, investe o tempo, de repente, na visualização de um site, enfim, depois a gente vai ver, inclusive, com a sequência da pesquisa, quais são os sites mais acessados pelo colaborador nesses momentos de fuga, né, onde ele busca, de repente, esvaziar um pouco a cabeça e utilizar algum aplicativo na internet para uso pessoal, para que ele consiga voltar aí à sua atividade laboral. O gap de produtividade, nesse sentido, ele é o gap mais contundente, né? A gente sabe que pessoas elas investem do seu tempo, que é o seu tempo laboral, que deveria ser um tempo produtivo dentro da empresa, executando as atividades diárias. Elas investem esse tempo, muitas vezes, ou elas se distraem com acessos pessoais ou acessos a sites que não são relacionados à sua atividade laboral. Aqui a gente tem uma série de estudos, uma série de artigos, enfim, que referenciam que o fato de você tirar a sua atenção da sua atividade laboral, mesmo que seja por poucos segundos ou poucos minutos, para acessar um conteúdo diferente na internet, que não esteja relacionado à sua atividade, não é simplesmente, a perda não é simplesmente daqueles 5, 10, 15 minutos que foram despendidos nesse tipo de atividade. A perda é muito maior, porque a volta da atenção para essa atividade, ela leva mais 10, 15, 20 minutos às vezes. Então, os 15 minutos investidos mais os 15 minutos para voltar, eles geram 30 minutos. Isso muitas vezes em vários períodos do dia, não uma vez só isso acontece com grande frequência. As pessoas elas perdem a atenção com grande frequência. Isso ficou evidenciado no resultado da nossa pesquisa. Realmente um percentual bem grande utiliza a internet, ou com pouca frequência ou com grande frequência, né? Que ficou diagnosticado aqui grande frequência 21%. E 61% com pouca frequência. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor o que significa essa pouca frequência e o que significa aquela grande frequência, porque a gente também fez indagações com relação ao tempo investido. Então, produtividade dos colaboradores é o grande problema. Voltando um pouquinho aqui com relação à produtividade, além da produtividade, obviamente, da falta de produtividade, porque a atividade do colaborador ela não está sendo desenvolvida, além do tempo que é investido para a retomada de raciocínio, para que a atividade consiga ser iniciada novamente, a gente tem um terceiro critério que é altamente importante, que deve ser avaliado, que está associado à possibilidade e à ocorrência de falhas na execução do trabalho da atividade laboral. Então, a pessoa que não está atenta ao que ela está fazendo, ela possui um grau muito maior, né, de chances de cometer uma falha durante a atividade que ela está executando. Então, esse, para fechar, é o último gatilho ali associado à produtividade que foi relatado com a nossa pesquisa. Bom, outro detalhe que é muito importante e que a gente sabe que ocorre em todas as empresas é que o colaborador, muitas vezes, ele utiliza meios alternativos para burlar esses controles que são aplicados dentro da empresa, né? Como, por exemplo, se eu tenho uma rede controlada, se eu tenho o uso restrito
ao ativo corporativo, o computador, o desktop, o notebook, enfim, eu muitas vezes utilizo meu celular e utilizo uma conexão 3G para burlar todo esse controle que foi implementado pela empresa. E a gente, na nossa pesquisa, também tentou identificar, né, qual é o percentual de pessoas que utiliza meios alternativos para fazer acesso ao conteúdo pessoal. E a pesquisa demonstrou o seguinte, que 62% dos colaboradores que disseram que não acessam a internet de forma alguma, disse que acessa por meio alternativo. Utiliza 3G, utiliza outras conexões que ele tem a possibilidade. 37% respondeu que realmente não faz uso da internet para fins pessoais em horário laboral. Na visão do gestor, nesse sentido, a visão do gestor ela é ainda mais agressiva, mais crítica, né? O gestor ele fala que 93,94% dos seus colaboradores devem fazer uso disso, apesar de ele não saber, ele não ter feito nenhuma pesquisa, não ter dados estatísticos a respeito disso, mas na percepção dele, 93% dos colaboradores devem fazer isso e apenas 6% aproximadamente realmente não fazem uso de meios alternativos, conexões 3G, celular, enfim, para acessar o conteúdo pessoal e para acessar outros conteúdos que o colaborador tem interesse que não estão relacionados à sua atividade laboral. Então, qual é o grande problema nesse sentido? É que a distração ela está a um toque, né, do colaborador. A distração ela está na mão do colaborador. Um alerta de um celular, um WhatsApp que tira a atenção, voltando ao item que nós falamos anteriormente, com relação à remoção do foco na atividade, ao retorno do foco na atividade, o tempo que isso leva para acontecer. Então, a gente tem uma série de problemas associados, problemas encadeados, né, que podem ser, obviamente, atribuídos também ao uso inadequado da internet em meio corporativo. E isso foi realmente diagnosticado pela pesquisa. Então, as empresas, além de se preocupar com controles, com a implementação de tecnologias, arquiteturas altamente sofisticadas de segurança da informação, elas têm que se preocupar com a constituição de uma política de uso da internet, uma política que envolva, inclusive, cláusulas comportamentais dentro da empresa para prever que esse dispositivo móvel, que o acesso móvel, ele não vire também um gap, aí, uma saída que, na verdade, o colaborador não vai estar colocando em risco a estrutura da empresa, obviamente, pelo uso inadequado da internet, da rede corporativa, mas ele sim vai estar trazendo um dano altamente grande para o conceito de produtividade, né, que a gente vai falar também um pouquinho mais na sequência, onde a gente vai mostrar a calculadora do custo da falta de produtividade no ambiente corporativo. Então, a política, nesse sentido, ela é a única maneira, na verdade, de a gente tentar controlar esse tipo de acesso que é feito através de recursos que não são corporativos, né? Então, não existe hoje uma solução no mercado, é bom deixar bem claro, que controle o acesso 3G no celular do próprio colaborador. Então, isso a gente tem que resolver de outras formas, né? Com orientação, com conscientização, com política de uso da internet e com política de uso de dispositivos, né, pessoais dentro da empresa. Bom, dando sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os sites mais acessados dentro da empresa, correto? E quanto tempo as pessoas investem nesse tipo de acesso. Perguntando para os colaboradores, essa pergunta está focada única e exclusivamente nos colaboradores, tá? 63% deles falam que acessam canais de notícias, 50% comunicadores instantâneos, 46% redes sociais, 31% YouTube. Beleza. Pessoal, com esses acessos, principalmente o 31% que acessa YouTube também, isso não são dados excludentes, né? A pessoa ela pode acessar os 3 itens, obviamente, a gente percebe isso pelo percentual da pesquisa. Todos esses acessos eles são acessos concorrentes dentro da organização.
Então eu posso ter uma massa de colaboradores acessando o YouTube para atividades que não têm fim laboral, que não têm fim corporativa, enfim. E esses acessos estão consumindo todo o meu recurso de internet, impedindo que o pessoal do financeiro envie nota fiscal eletrônica, acesse o ERP que está na nuvem, ou acesse o sistema de chamados e pós-venda que está na nuvem. Então, isso é um dos grandes gaps associados ao uso da internet para atividades que não estão associadas à sua atividade laboral. Né? A gente começa a ter um excesso de acessos concorrentes e esses acessos concorrentes eles podem prejudicar sim atividades de colaboradores que estão investindo seu tempo em atividades altamente críticas para o negócio. Esse é o primeiro gap identificado com o perfil de uso da internet, os sites mais acessados, isso que foi respondido pelos nossos colaboradores, né? Os participantes da nossa pesquisa. Outro detalhe importante, 54%, na verdade que a gente teve um problema na contabilização do percentual, tá? Mas 54% informou que utiliza a internet menos de 1 hora por dia, né? Menos de 1 hora por dia, 5,38% de 3 a 4 horas por dia e o restante do percentual de 1 a 2 horas por dia. Certo? E ainda a gente teve aqui, apesar de não apresentar no gráfico, pessoas que dizem que investem mais de 3 horas, até mais de 4 horas por dia no acesso a esse tipo de conteúdo, que são conteúdos que não têm uma relação muitas vezes direta com a atividade laboral da pessoa. Né? Bom, então, novamente, quais são os gaps que a gente utiliza, que a gente consegue referenciar através da análise desses dados aqui? Gap de produtividade, obviamente, a gente tem uma falta de produtividade gerada pelo tempo que é investido nesse tipo de atividade. Isso a gente está falando de tempo-dia, depois a gente vai fazer uma analogia ao custo que isso pode gerar dentro da empresa. A gente está falando aqui de gap associado a tráfego concorrente, que se a empresa não tiver uma solução de tecnologia, de segurança, enfim, que evite que esse tráfego concorra com os tráfegos legítimos dentro da empresa, a empresa vai estar suscetível a um problema bastante grande, né, associado ao tráfego concorrente. Então, aqui a gente consegue identificar um outro gap de segurança e também de disponibilidade do recurso, né? E aqui a gente vai ter também a possibilidade de fazer uma avaliação com relação ao custo que é gerado através dessa prática, dessa atividade. Para isso, a OSTEC ela desenvolveu a calculadora da produtividade, que ela pode ser utilizada para verificar quanto que esse dispêndio aqui de tempo do colaborador ele gera de desperdício financeiro realmente mensal para a empresa, e é o que eu vou demonstrar agora. Bom, eu vou colocar aqui o nome e o meu e-mail. .br. Beleza. Eu vou colocar aqui também uma estimativa de tempo diário em minutos, média que cada colaborador investe nesse tipo de atividade. Eu vou deixar 60 minutos, tá, pessoal? Que seria o tempo mais ou menos ali que foi identificado com maior penetração na nossa pesquisa. Eu vou colocar a quantidade de funcionários, 25 funcionários, uma empresa de pequeno porte, uma empresa pequena. Vou colocar que a carga horária desse colaborador, desses 25 colaboradores, é uma carga horária de 160 horas mensais e que o salário médio desse colaborador, ele custa aqui R$ 1.300. Pessoal, esse salário médio, aqui a gente tem que levar em consideração o salário que incorpora todos os impostos, todos os custos realmente que aquele funcionário nos gera. Aqui a gente foi altamente pessimista nesse valor, tá? A gente sabe que um funcionário que recebe hoje R$ 1.300, o custo para a empresa é muito maior do que isso.
Eu vou colocar aqui, aumentar um pouco para R$ 2.000 de custo por funcionário, tá? Que seria o que a empresa investe no final das contas nesse funcionário. E vou clicar aqui no calcular. Beleza. Bom, pessoal, depois que a gente clica no calcular, a gente tem um detalhamento de qual é o custo, a estimativa de custo por hora. A gente tem um custo aí de R$ 20 por hora de improdutividade, de falta de produtividade. Essa estimativa por colaborador, levando em conta lá o número que a gente inseriu, dava R$ 250 e a estimativa de custo total por ano chega a R$ 75.000 em 25 colaboradores, desprendendo 60 minutos do seu dia em atividade ociosa. Então, R$ 75.000 é um custo altamente representativo para uma empresa e é um custo que, obviamente, é muito maior do que o custo de um investimento em soluções de segurança ou em alternativas, né, para que a empresa não passe por esse tipo de problema. Em conscientização, investimento em conscientização, investimento em produto, em solução de segurança, investimento em uma série de áreas, né, que conseguem absorver e reduzir esse dispêndio financeiro que ele é tido pelo mau uso da internet, né, e em ambiente corporativo. Beleza. Vou fechar aqui, passar para o nosso próximo slide. Bom, aqui a gente também fez uma pergunta pontual para os nossos colaboradores e gestores, porque o que acontece? A gente queria identificar, né, e queria que o colaborador e o gestor falassem sobre isso, qual é a percepção deles quanto a essas fugas utilizando a internet para outros fins, né, não corporativos. Nesse sentido, a gente tem um percentual de colaboradores, só um minutinho aqui, deixa eu passar aqui o slide. Tá. Não, beleza. Aqui a gente tem uma estimativa de um percentual bastante representativo dos colaboradores. Ele identificou que não tem diferença para ele. 48% dos colaboradores, aproximadamente, diz que não tem diferença. Eles não percebem um ganho de produtividade ou um aumento na produtividade quando eles acessam a internet para fins pessoais. 26% disseram que é positivo, sim, que eles se sentem muito mais motivados, né, por praticar, por utilizar softwares, enfim, e ações que são pessoais e que não têm relação com a atividade laboral. E 25% falou que não. Eu considero que é ruim para mim fazer esse tipo de atividade. Então, a gente tem um percentual de 25% mais 48% de pessoas onde esse acesso ele não traz nenhum tipo de benefício, certo? Então, a gente muitas vezes ouve e lê em artigos científicos pessoas que justificam o acesso a sites e aplicativos em horário laboral nesse tipo de ganho de produtividade. Então, a gente traz uma reflexão nesse sentido e a reflexão é o seguinte, é que a grande maioria dos colaboradores, eles entendem que esse ganho ele não existe ou ele não é representativo. Então, quando a gente percebe que só 26% dessas pessoas entendem que isso realmente é um diferencial para elas, então a gente fica um pouco sem argumentação para trabalhar uma política um pouco mais liberada dentro do nosso ambiente corporativo ou coisa do tipo. Então, a gente tem que sempre ter esse entendimento entre equipe de tecnologia, entre equipe de segurança, entre colaboradores, para que a gente possa realmente estabelecer uma série de controles aí que sejam favoráveis tanto para o dia a dia do colaborador, que vai favorecer a atividade laboral dele, mas também a gente ter isso, né, obviamente, com um grau de controle para evitar excessos nesse sentido. Então, esse é um gap que a gente associou ao conceito de ócio produtivo, né, onde muitas das empresas, elas possuem esses tipos de acessos liberados,
e eles conseguem fazer essa associação pelo tipo de negócio, obviamente, tal, e também eles fazem associação ao conceito de ócio produtivo. Então, a gente consegue aqui, inclusive pela interpretação do próprio colaborador, identificar que isso não é bem assim, né? Que a gente tem os dois lados e que a gente consegue também identificar que isso pode não ser tão positivo como muitas pesquisas aí, ou como algumas pesquisas, na verdade, mostram. Bom, pessoal, a nossa pesquisa ela foi uma pesquisa que foi realizada durante 3 meses em conjunto com a empresa Neotriad. É uma pesquisa que focou o perfil de uso da internet nas empresas e os possíveis gaps que foram identificados, que foram apresentados no dia de hoje. Meu nome é o William, como eu falei inicialmente. Os meus contatos eles estão nesse último slide. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação à pesquisa, vocês podem me procurar ou me acionar via LinkedIn ou via e-mail também.